loiro? Depende, né? Tem muitas clientes aí assumindo essa tendência do ruivo. O ruivo realmente foi uma cor que veio para ficar no dia a dia do profissional cabeleireiro. E é claro, tem clientes que usam com intensidade e tem aquelas que, por causa da quantidade de cabelo branco, elas querem uma opção que fique com mais naturalidade. Só que às vezes o ruivo para nós é aquele tom alaranjado e nem sempre nós vamos precisar usar o cobre, o laranja intenso, porque para cliente uma nuance dourada já significa um cabelo ruivo, por incrível que pareça. E aqui nós temos uma modelo perfeita para a gente ver esse tipo de resultado. Como tu pode observar, ela tem bastante quantidade de cabelo branco, principalmente na área frontal. Tem algumas partes aqui que é praticamente 100% branco. Em outras áreas, a gente vai perceber ele com bastante tom natural, principalmente a área posterior, ó. Que é normal, né? As clientes elas vão branqueando mais na frente e parte posterior às vezes não. Na nuca, a quantidade de branco diminui bastante, mas ela vai ter um bom percentual em toda a cabeça. Essa parte posterior aqui, ela tá tipo meio a meio, uns 50%. No alto da cabeça, ela já começa a ficar com 70%. E bem na frontal, vai perceber até essa lateral aqui dela, ela tá quase 100%, tem uns 90% de cabelos brancos. Olha só como tá bem branco, toda essa região, essa parte da fronte bem clara. Mas temos ainda bastante tom natural. E que tipo de nuance a gente pode trabalhar aqui? Nós podemos trabalhar com dourado, nós podemos trabalhar a mistura do dourado com marrom. E nesse cabelo eu vou utilizar uma ferramenta super tecnológica que é a Igora Absolutes, é uma coloração dentro de Igora Royal, que ela cobre o cabelo branco, mas ela entrega mais intensidade da cor. Com certeza tu já assistiu alguma aula aí falando sobre Igora Absolutes, mas essa nuance é perfeita para aquela cliente que quer ter um loiro mais quente, tipo ruivo. Tem uma necessidade muito grande aqui de realce no comprimento e pontas também, mas isso vai ser uma outra aula que tu vai conferir. Vamos lá preparar? Então, vamos preparar Igora Absolutes 9-560. Ele é um louro extra claro, dourado, marrom natural. Lembra, ela tem brancos, eu preciso do número 0. Muitos profissionais me perguntam, não precisa, tu não colocou base? Essa fórmula ela já tem a base junto, eu não preciso misturar, tá? Fica a dica aí. Na cartela Igora Absolutes é toda essa parte aqui da cartela de Igora Royal, tem muitas tonalidades. Cinza, bege, dourado, marrom, cobre, vermelho, violeta, tem várias cores. Eu selecionei o 9-560, essa cor que tá aqui, porque é uma ferramenta de cor perfeita para quando a cliente ela quer o ruivo, mas dentro do loiro e sem ficar muito laranja. Na realidade, aquele loiro dourado, mas que para a cliente vai ser um ruivo lindo. É uma cor com brilho, com intensidade, fica muito legal o resultado. E como ela tem uma base natural escura, a base dela é entre um 5 e um 6. O escuro, ele vai ficar um pouquinho mais fechado e o branco vai ficar bem na altura do 9. Então, a Absolutes nos dá toda aquela cobertura com intensidade, mas ao mesmo tempo a gente não perde a naturalidade. Se mantém aquele efeito de luzes, mechas mais claras no cabelo, que isso está super em alta, muito tendência. O preparo de Igora Royal, de toda a cartela da Igora, é 1 por 1. Então eu vou colocar aqui, eu vou usar toda a bisnaga porque ela tem muito cabelo e ela já tá com uma raiz de 50 dias, né? E o branco, nós não podemos economizar na aplicação, porque a quantidade é cobertura, vai influenciar muito. Então, se eu preparar 50 ml de coloração, 60, que é a bisnaga toda, nós vamos colocar 60 ml de loção, 9%, 30 volumes. Por que eu vou trabalhar com 30? Porque a Absolutes, ela é uma coloração com
intensidade de pigmento. Então ela precisa de uma volumagem mais alta para revelar esses pigmentos. O que acontece se nós usarmos com 20? Ela vai escurecer. Coloração pronta. Normalmente eu inicio o retoque de raiz pela parte frontal. Aqui eu vou trabalhar com um pincel maior, porque a raiz está grande. E normalmente esse tipo de nuance, ela ajuda muito na questão do contraste. E a cliente consegue manter um pouquinho mais de tempo, porque não marca tanto. Claro que ela tá mais loira na parte frontal, em virtude da quantidade de cabelos brancos que ela tem. Isso é bem normal, onde a cliente tem mais tom natural, acaba ficando mais fechada a cor, e aonde ela tem mais branco, fica mais clarinha. Eu não tenho o hábito de fazer contorno na testa, mas eu cuido para a aplicação ficar exatamente bem rente aqui. Porque às vezes a gente faz o contorno da testa antes e acaba escurecendo muito. As cores mais claras até não tem tanto problema, mas as mais escuras acontece de ficar aquela tiara mais fechada. E aí, como o branco dela é bem resistente, um detalhe muito importante é a quantidade de depósito. Deposita bem a coloração. Ela não precisa ficar emplastada, mas esse cabelo ele tem que estar bem depositado, porque é um tipo de fio que ele absorve bastante, e se tu colocar pouco, com certeza tu vai ter muita transparência nesse resultado. Então segue aí riscas mais finas, né? Um trabalho bem organizado, um depósito bem específico só no crescimento. Tu percebe que eu tô colocando a coloração apenas no crescimento, não tá indo além. E uma coisa que eu gosto muito, depois que passa o alto da cabeça, eu começo em linha vertical, eu já vou inclinando para a diagonal, porque fica uma raiz mais esfumada. Que o branco tem isso, né? Ele vai dando aquelas linhas, aquelas marcações. Que aqui o cabelo dela a gente já percebe uma diferença da parte frontal para a parte posterior. Até porque ela tem muito cabelo escuro ainda na parte posterior. Mas também a gente corrige essa ponta depois com o tonalizante, que vai ser em outra aula. E aqui eu vou seguindo até o final, depositando a coloração somente no crescimento.
Terminei toda a aplicação da raiz e agora eu vou iniciar o processo da revisão. O tempo de pausa já começa a contar, que são 45 minutos. Por que a revisão é importante? Dá uma olhada aqui no detalhe. Quando a gente começa, eu gosto de subdividir a parte frontal e trabalhar ela em vertical, né? O cross-checking a gente sempre trabalha no sentido oposto. Tem algumas partes que, se tu for olhar, ele absorve muito a coloração, então às vezes não é nem aplicar mais produto, mas é reacomodar a coloração. Isso é normal, algumas partes vão absorver mais e outras menos. Olha só aqui, ó, tem bem pouco produto, parece que o produto expulsou. E aí a gente vai só reacomodando. Então aplica na diagonal, revisa na vertical, se aplicar na vertical pode revisar na horizontal, vai cruzando as linhas para ter certeza de que pegou bem o produto em todo o cabelo, né? A revisão evita de ficar partes com falhas de cobertura e às vezes a gente pode fazer uma aplicação bem detalhada, mas pode ficar alguma parte sem produto. Mas é mais em virtude de absorção mesmo que eu reviso. Isso potencializa a cobertura e também aumenta a nossa credibilidade diante da cliente, porque fica um retoque de raiz bem mais elaborado, mais criterioso, com mais cuidados. Parte de cima a mesma coisa, abaixa um pouquinho a cabeça, aí. Vou repassar na vertical, reacomodando a coloração. E pode perceber que eu não tô passando da raiz. Ó, a aplicação tá só no crescimento do cabelo dela. Mas se estiver revisando e perceber que alguma parte está com pouco produto, aí a gente aproveita e coloca um pouquinho mais. Fechou a pausa do tonalizante no comprimento de pontas, fechou a pausa da raiz e agora eu vou lavar. Quando nós estamos trabalhando esse sistema dual, vai simplesmente remover tudo. Ah, não se preocupa, por mais que eu tô com royal na raiz, a gente só retira. Eu gosto de dar essa esfregadinha na testa por causa da manchinha, né, o ideal é até esfregar antes de colocar a água e já remove tudo junto. Vou usar shampoo e tratamento protetor da cor, né? Shampoo específico. Eu sempre gosto de usar a linha de proteção de cor, esse é o Fiber Clinics. É um shampoo livre de sulfato que ajuda a ter uma limpeza mais delicada e não remover o pigmento. E agora sim, o enxágue do Vibrance é muito gostoso. Você já vai sentindo a maleabilidade do cabelo, o tratamento do filtro. Tá? Então só esse detalhe para tu conferir que é simplesmente enxaguar e depois vai o shampoo e tá ok. E agora vamos ver esse resultado da cobertura do branco com 9560. Esse ginger blonde, esse loiro ruivo, que na realidade é um dourado. Tu percebe que na parte frontal, onde ela tem mais branco, fica bem mais loiro, bem mais claro. A cobertura ela é 100%. Aonde tem o branco, ela é mais luminosa, onde tem o cabelo natural, ela fica um pouquinho mais quente, até porque é a proposta. Mas é impressionante quando a gente olha só o crescimento aqui, olha a nuance, é perfeita. Onde ela tem mais branco, olha só essa parte frontal aqui dela, como a tendência já é começar a manter mais loiro e parece até uma mecha. A parte posterior, que é a parte que ela tem bastante cabelo natural, tu vai perceber
ele bem mais quente e mais escuro, né? Porque aqui ela tem bem menos cabelo branco, mas percebe que o tom fica mais intenso. Aonde tem mais branco fica mais claro, aonde tem menos branco ele fica mais escuro. Mas de certa forma se encaixa numa proposta muito legal. Parece que ela tem umas mechas e também dá aquele efeito de dual blending, tem uma cor mais escura por dentro e no alto da cabeça fica mais claro. Porque querendo ou não, para cliente que tem bastante cabelo branco, é uma excelente ferramenta trabalhar com essas cores mais intensas, porque tu mantém luminosidade e diminui o contraste, porque essa raiz vai crescer, ela tem mais branco na frente, a gente não deixa de preservar o loiro dela, mas ao mesmo tempo tem uma cor muito mais sofisticada. A cobertura é maravilhosa, cobre muito bem. Deixa eu até tapar aqui. Tapar o comprimento, que é a outra aula, né, do tonalizante que eu utilizei, mas olha essa raiz que estava bem branca aqui na parte frontal. Ela fica muito linda, fica perfeita. Se tu reparar, todo o contorno é uma excelente cobertura. Né? A lateral dela, que tinha bastante branco, olha a nuance. Então, onde tem mais branco, mais claro, onde tem menos branco, um pouquinho mais escuro. Mas é uma dica para aquela tua cliente que tem bastante cabelo branco e maravilhoso para aquela cliente que quer manter o ruivo e loiro.